desenho e da prosperidade, nós temos na base que ter prudência e construção. Essas são as duas direções que eu propus para os irmãos. Nós não vamos prolongar em tantas quartas-feiras assim, não queremos delongar, mas algumas eu falei que gastaria, já temos algumas, né, que nós tratamos sobre isso, hoje novamente, e nós ficamos então entre prudência e construção. Primeira coisa que nós precisamos na vida é prudência, e nós aprendemos prudência com o nosso Deus. O maior exemplo de prudência, de cautela, né, de agir na hora certa é o nosso Deus, e Ele quer que sejamos então prudentes à luz da Escritura. Então nós vimos aqui já, né, ao longo de alguns textos, começamos com um da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a prudência de não sermos escravos dos bens materiais. Você escolhe um Senhor, ou você serve a Deus e aborrece a riqueza, ou você serve a riqueza então e aborrece a Deus. Não dá para dividir o coração. Então esse é o primeiro ato de prudência. Amar os bens materiais não pode acontecer. Por isso eu comecei aqui e disse aos irmãos, nós vamos começar com um texto que nos ensina prudência. E lógico, na base, no primeiro degrau ali, né, nós temos que ter construção. Construção, entenda, inteligência, trabalho, né, disposição. Muitas vezes tem que dormir menos, né, e fazer mais, não dormir mais, dormir menos e fazer mais. Nós já vimos, a Bíblia inclusive deixa claro, né, que o preguiçoso, a casa cai em cima dele. Já diz Salomão que é necessário observar a formiga, o preguiçoso no caso, né? A Bíblia nos leva inclusive ao entendimento de que essa vida, por isso até mostrei que fala de Calvino, aquele que vive para comer, beber e dormir, não agrada a Deus, ele está indo na contramão. Então, logicamente que nós comemos, nós bebemos, dormimos, mas tudo na medida certa. Ninguém faz absolutamente nada na vida se for preguiçoso, é pecado. Se achar que a vida é só para dormir, pecado também, lógico, né? Então, todos nós sabemos aqui, né? A vida, ela rende mais para aqueles que acordam de manhã, né? Aqueles que entendem que precisam fazer algo. Deus fez o dia e a noite, com finalidades aí, além de tantas outras, uma delas então para que o homem possa então assim agir. Nós vimos na questão da construção, né, um dos exemplos aqui, o exemplo de José no Egito. E tem trabalho, tem esforço, né, tem sofrimento, é lógico, e aí você sobe com prudência, sempre vai ser assim, né? Esse é o degrau. Duas palavrinhas só, nós precisamos ter na nossa vida, e subir assim com essas duas palavras, que trazem no bojo outros cuidados mais. Prudência, construção. Você age com prudência, cuidado que a hora que você constrói uma base com prudência e construção, naturalmente você vai subir na vida. Quando isso estiver acontecendo, não esqueça da prudência, porque o homem, quando ele adquire um pouquinho mais, ele começa a achar que tudo depende dele. Então, quando as finanças começarem a melhorar um pouquinho, você tem que agir com prudência de novo. Aí vai para o platô, por isso o degrau, né? Você trabalha mais um pouco, por quê? Nós podemos chegar num ponto e falar assim, olha, agora eu não preciso trabalhar mais, né? Por quê? Porque eu tenho dinheiro para um mês, né? Nossa, o mês passa muito rápido, você tem que continuar trabalhando e logicamente continuar fazendo. E aí, se as coisas andarem bem, você vai subir de novo. O que tem que ter? Prudência de novo. Senão o homem começa a se achar acima da média, o olhar vai ser altivo, a arrogância vai tomar conta, a soberba vai tomar conta, isso não é o ideal. Então, o desenho simples da prosperidade é a escada. A escada é um exemplo simples. Você sobe degrau a degrau. E inclusive para subir na escada, alguém sobe na escada dormindo, você subir na escada dormindo, o que acontece? Você vai cair, qualquer tipo de escada, seja essa que nós usamos no trabalho para alcançar, ou a escada aí de alvenaria, qualquer uma. Se você subir dormindo, você vai machucar. Então a vida, se você não prestar atenção, você vai machucar. Tem que subir degrau a degrau, com trabalho, construindo, mas com prudência, lógico, porque quanto mais alto você chega, então você tem que ser mais humilde no entendimento da Escritura. Vida simples, né? O olhar simples. Eu não sou melhor do que ninguém. Quem faz a diferença acima de tudo é Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, tendo ou não tendo, não sou melhor do que ninguém. Então é importante lembrar disso. Pois não. Dois livros na Bíblia que ensinam muito, isso daí é provérbio e eclesiástico. Ensina muito a respeito de como o
Sim, sem dúvida. Dois tipos de instrução. Sim, sem dúvida. A vida debaixo do sol, como é que você vai agir com ela? Nós já passamos, como já disse, em 2 quartas-feiras, né, aqui, e aí nós vimos na primeira o que gera prosperidade e não a servidão ao dinheiro, nas palavras de Cristo. É preciso toda cautela, né, com a idolatria ou contra a idolatria, todo cuidado com os olhos. Se o olho for bom, você vai ser bom; se for mal, você vai ser mal. Toda a luta pela vida simples, a vida adequada ao que eu posso. O que eu posso? O que eu posso ter? O que eu posso comprar? Eu vou comprar algo que eu não posso? A vida simples. Agora, por outro lado também, você idólatra do dinheiro, eu tenho para comprar, posso comprar, mas eu quero viver vida de mendigo. Eu quero sofrer mesmo, porque eu atravesso um rio com sol, se bem que hoje o rio não tem água, tá fácil atravessar, né, com sol rizal e nem derrete, né? Então nada disso também, tudo vai ficar por aqui. Todo repúdio, logicamente, pela preguiça, não faz sentido isso. Nós vimos depois, né, na vida de José, como ampliar os bens e gerar então o bem comum ao mesmo tempo. Primeiro, montar, nós vimos aqui, e manter uma reserva. Isso é fundamental, o que José fez no Egito. Não entregar sem custo. José alimentou o povo dizendo assim: ó, ninguém trabalha, hein? Vocês não têm comida em casa? Eu tenho um celeiro aqui, ó, cheio, está abarrotado, está jogando para fora. Ninguém vai trabalhar, vou tratar de todo mundo. Foi isso que José falou? Tem comida para todo mundo, ó. Quem quer comida? José não falou isso. Não vai ser de graça. Vai pagar. Pagaram na forma. Depois acabou o dinheiro. Agora José vai dar. Não é possível que ele vai dar comida. Não. O que vocês têm? Tem animal. Então, traz o animal. Agora não é possível. Acabou o animal. Não. Tem o terreno e o próprio povo. Então nada sem custo. Nós vimos inclusive a fala de Paulo: quem não trabalha, aos Tessalonicenses, também não coma. Não é justo. Não é assim que funciona. Bom, depois nós vimos também, né, que a bondade com participação. José foi bondoso? Foi bondoso. A prosperidade que José gerou para o Egito, a prosperidade dele, derramou na vida de outros. Ele foi bondoso. Mas a bondade com prudência. Por quê? Porque houve participação. No final das contas, quando não tinha mais nada, José falou: vou dar semente para vocês vão plantar na terra. Só que a quinta parte é do faraó, tá bom? 4 para vocês, 1 para o faraó. Mas não foi bondade, lógico, foi o povo não tinha mais nada. Tem gente que é a mania de dizer assim: eu fui pedir uma ajuda, ele me arrumou um emprego. Não é bondade, não? Tem gente que diz: está aí um ato de bondade melhor do que esse. Você vai poder trabalhar uma bênção de Deus e trazer com dignidade o alimento para sua casa. Pois não, antes dele já tem, né? Só que vamos admitir, com a inteligência de José pode dar uma fiscalizada. Com a inteligência de José, de maneira que ele não oprimiu o povo. Não tem como você falar que José foi opressor. Tem gente que vai dizer assim, numa visão, né, de algumas ideias que há por aí, José foi opressor. Não foi. Ele mostrou para o povo que nada nessa vida não deixa de ter um custo. E isso a partir do nosso Deus, inclusive. Está antes do pecado. Lá no Éden, o homem ia ficar parado. Está antes do pecado, Deus dizendo para o homem: se você vai cultivar o jardim, ou vai puxar uma enxadinha, não vai ter jeito não. Está antes do pecado. Com o pecado você tem intensificação, lógico. Então José não foi opressor. Já tem arrecadação antes dele, mas igual a de José, pode olhar. Eu digo isso porque o povo trata José como, entenda, como um salvador. É a resposta: você tem nos preservado a vida. O povo não está bravo com ele, né? E José não está tirando do povo de maneira indevida. Ele está levando o povo ao trabalho, à responsabilidade, ao mesmo tempo que eles têm o que comer. Eles têm como se sustentar. Isso é o ponto. E no final nós vimos que a vida termina, porque naquele bloco começa a narrativa da morte de Jacó. Tudo vai acabar, tudo vai passar. Então não é bom. Lembra que eu falei, a vida é igual ao degrau? Você faz uma base, aí você está apto, você sobe um degrau. Quando você estiver subindo, cuidado para não encantar muito. Tem gente que se encanta muito, aí ele esquece que ele vai passar daqui. Aí ele começa a focar os bens. Olha o que eu adquiri, olha que coisa extraordinária. Cuidado, porque essa vida vai passar. Então na hora de subir, tem que ter prudência. Não faz sentido, né? Mas hoje eu gostaria de ir para um texto já conhecido, já tratado aqui na igreja algumas vezes,
Mas eu gostaria de lembrar aqui a epístola de Paulo a Timóteo, no seu 6º capítulo, agora de pastor para pastor, ou seja, Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, 6º capítulo, do versículo 3, então o 3º versículo ao 10º versículo. Os irmãos conhecem bem o texto, vai estar aqui nos slides, acompanhem nas suas Bíblias. Nesse tempo que nós temos, nós não vamos delongar, eu peço a atenção dos irmãos, mas nós vamos aqui então caminhar nesse texto aqui. E aí Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade ou a boa religiosidade, só Paulo está dizendo isso aqui depois de ter falado aí, no versículo 1 e 2, vamos voltar para eles, quando Paulo diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor. O Senhor está com letra minúscula. O que Paulo está dizendo? Vamos entender. Talvez você já entendeu, e aí eu fico grato a Deus. Se não, vamos entender aqui o que Paulo está dizendo. Todos aqueles que são crentes, que têm um patrão que não é, o que ele está dizendo ali? Maltrata o seu patrão, não obedeça ao seu patrão. Ele está dizendo: considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, seu patrão. Senhor com letra minúscula ali, referência ao patrão. Aí eu não tenho que eu trabalho para um homem que é ímpio, é meu patrão, não tenho que obedecer ele, vou prejudicar ele inclusive. Certo isso? Errado isso. E Paulo está dizendo que quem incentivava isso, no contexto de Éfeso e outras cidades mais, ele está falando para Timóteo que vai contra o ensino de Jesus Cristo. Então, o seu patrão não é crente, não importa, você tem que obedecê-lo. E ele continua dizendo então ali, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam o quê? Blasfemados. E olha se não é. O sujeito diz que ele é cristão, ele é o pior funcionário. Desde o patrão dele, o senhor dele vai falar assim: nossa, eu vou na igreja que esse rapaz vai. Ele é tão ruim de serviço, ele enrola tanto, é tão fraco, não faz nada. Então Deus dele deve ser muito interessante. Assim que ele vai falar? Muito ao contrário, sem dúvida. E aí o Paulo continua dizendo: também os que têm Senhor fiel, aqueles que têm então um patrão que é crente, não trate com desrespeito, porque é irmão da mesma fé. Pelo contrário, olha, ele não falou, não trabalha nada para o patrão que não é crente, mas olha o que ele está falando para o patrão que é crente, o empregado de alguém que é crente, sendo ele, quando eu uso o termo crente, crente em Cristo, todo mundo já está entendendo, né? O que você vai fazer? Você vai trabalhar ainda mais. Gente, eu já ouvi reclamação assim, de gente dizendo assim: eu não contrato gente da igreja. Eu já ouvi isso. Não contrato. Não contrato? Não. Porque ele chega lá na empresa e diz assim: ser irmão de igreja, a casa é nossa. Então, se eu posso levar uma vida mais folgada, porque não é possível. Eu ser patrão, você é da minha igreja, cara. Domingo nós estamos lá juntos. Quarta-feira à noite nós estamos lá juntos. Não é possível que você vai querer que eu trabalhe. É lógico que vai querer que trabalhe. Mas ele quer que trabalhe mais ainda. Não faz sentido, gente. Tem gente que tem uma visão deturpada. Está aqui o texto bíblico. Gente, olha aqui. Só olha, é texto bíblico. Tem como mudar isso aqui? Eu falei alguma coisa e não está no texto? Estou perguntando para os irmãos. Entenderam? É isso mesmo? Quem tem patrão que não é crente, honra ele e trabalha. Quem tem patrão que não é crente, nada de desrespeito, porque ele é irmão. E ainda mais, trabalhe mais, porque ele partilha do seu bom serviço, ele recebeu algo de Deus e está te ajudando com isso. Está me ajudando como? Olha, eu trabalho para ganhar, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quem consegue serviço a alguém, não deixa de ajudar, gente. O problema é que o conceito de ajuda, no contexto não só do Brasil, é assim, as pessoas por vezes acham que você ajuda quando você dá, né? Assim, quando você leva alguém a possibilidade de ganho, que é muito honroso, ele não entende que ajuda. Então Paulo está dizendo: você vai trabalhar ainda mais, e porque ele partilha do serviço, do seu bom serviço, é crente e amado. Quem? O seu patrão. Ensina, que ele está falando para Timóteo, para alguém não dizer assim: ô pastor, o senhor está tratando essas coisas quarta-feira, por favor, irmãos, aqui está bem grifado aqui, vou até aqui, esse assunto que estão tratando quarta-feira, vai tratar na igreja, está aqui na escritura. É ou não é para tratar na igreja? Aqui, Paulo está dizendo para Timóteo:
Você, pastor Timóteo, ensina e recomenda essas coisas. Não precisa deixar as coisas claras. Tem gente que acha que, não, esse assunto não é para tratar na igreja. Cara. Qual assunto que está na Escritura que não é para tratar na igreja? E nós temos ou não temos muitos erros? Nós temos ou não temos muitas vezes pessoas dizendo assim, aí tem gente na igreja que às vezes está precisando de um trabalho, e tem outro que até tem, diz, mas não vou dar. Não vou dar porque ele vai chegar lá e não vai trabalhar. Ele já chega na segunda-feira dizendo para o patrão, e aí, irmão? No costume de algum, paz do Senhor, meu filho, mas vamos para o trabalho. Vamos trabalhar. Esse é o ponto. Então, gente, é isso que Paulo está dizendo. Se alguém ensina outra doutrina, se ensina algo diferente disso, vocês vão prestar atenção. E Paulo continua dizendo que essa pessoa é o que lá no versículo 3, ó, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, ensoberbecido. Ele se acha, ele pensa ser além do que convém, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações ou bate-boca, sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, ou seja, a religiosidade não pode ser confundido nesse contexto de relação patrão-empregado. Ambos cabe o bom tratamento, trabalhar com dignidade, e Paulo diz ainda, ele continua, supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é o que? A verdadeira religiosidade, leia aqui quando diz piedade, com o contentamento. Então, o que ele disse nos primeiros versículos, alguém é trabalhador, ele está trabalhando, o patrão dele é ímpio, ele vai xingar, esse homem não é crente, por isso que eu vou prejudicar ele. Não, você tem que ter o quê? Você tem que ser crente, você tem que ter uma boa religião, e você tem que ser contente. Contentamento, isso é fundamental. Quem não é contente se dá muito mal. Primeira coisa é contentamento. Bom, Paulo continua escrevendo e ele diz para Timóteo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Já falei outras vezes para a igreja que essa é uma verdade inegável, Uma tradução mais próxima, que não muda muito, nós temos ali, nada de fato trouxemos para este mundo, e é evidente que nem levar algo nós podemos. Então, por isso que eu falei, lembra da escada? Nós vamos voltar à escada. Você trabalha, faz uma base, agora é possível, eu trabalhei, agora é possível subir. Então, o que eu faço na subida? Prudência. Eu lembro que eu sou finito, que eu preciso abençoar outras pessoas, e abençoar outras pessoas não é colocar uma placa assim de bonzinho, / tolo, e sair por aí distribuindo para as pessoas. Nada disso. É você ajudar o outro, inclusive, dando para ele o quê? Trabalho. Nosso país precisa cada vez mais se encharcar disso. O que as pessoas precisam? Não precisa de bolsa, isso, bolsa aquilo. É preciso de trabalho. Nós com uma bolsa de ferramenta para trabalhar. Isso sim. Existem os casos onde realmente há demanda de apoio, de socorro. Lógico. Do contrário, trabalho. Chegará num ponto, como nós vamos fazer? A sociedade cada vez mais quer distância do trabalho. Não é isso que Deus quer para o homem, sem dúvida. O trabalho dignifica o homem, lógico. E aí Paulo, então, ele enfatiza com Timóteo, de novo, tendo então sustento, tendo sustento e com que nos vestir, vamos reclamar bastante. Se você tem que comer, se você tem o que beber, onde morar, e se você tem o que vestir, reclame, porque que isso? Você está andando de carro zero, se tem mais, reclama bastante. Nada. Estejamos contentes. Se eu tenho um pouco a mais, que eu esteja contente. Isso aqui não é mediocridade, é sobriedade, é princípio cristão. Gente que é contente, estejamos então contentes.
Porque como a igreja já conhece, já falei desse texto várias vezes passando por ele, porque o versículo 9 vem dizendo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Paulo usa palavras muito próximas para enfatizar, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Já vou explicar essa questão de querer ficar rico, como nós já sabemos, quem sabe, alguns aqui. Mas esse afogar aqui tem a ver com embriagar, perder ou mesmo afundar. Quem quer de maneira indevida ficar rico? Não é errado, gente, ter mais. Eu duvido que se alguém está aqui não quer ter mais. Ou estou errado? Se você tiver a chance de ter um pouquinho mais, você vai dizer: ah, não quero não. Sejam sinceros, irmãos. Alguém não quer mais? Pode levantar a mão aí. Não é errado. O problema é como você faz isso. Essa é a questão. Pois não. Pois é. Pois é. Agora, é lógico, dentro de uma prudência, um contexto de trabalho, né, com contentamento, como Paulo já falou, mas ao mesmo tempo, fora disso, quando você extrapola, quando você começa a negociar, inclusive coisas que não vão voltar mais. Tem gente que não vê o filho crescer, não conversa com os filhos, não conversa com a família. E lá na frente, quando ele olha para trás, quando ele não trabalha mais, está aposentado, ele diz assim: me arrependo de tanta coisa. Eu troquei tanta coisa por dinheiro. Não valeu a pena, não. Não valeu a pena. Bom, uma observação que eu já fiz outras vezes, o pastor João Calvino escreveu: a cobiça de dinheiro, e ele está falando baseado nesse texto, inclusive. A cobiça de dinheiro é uma praga. Os que sofrem dessa praga gradualmente se degeneram até que renunciam completamente à fé. O quê? A cobiça, a ganância. Aquele que não é contente, que é ganancioso, o que vai acontecer com ele? Isso aqui. Outra coisa ainda que ele diz: nossa prosperidade, já mostrei outras vezes para a igreja, nossa prosperidade é semelhante à embriaguez que adormece as almas. Ou seja, não é que Calvino é contra a prosperidade. Aliás, ele foi instrumento de Deus para gerar prosperidade em Genebra. É só ler a história. Tá? Em qualquer livro honesto da história vai mostrar isso. Mas como você constrói a prosperidade? Qual é o seu entendimento em relação a isso? Essa é a questão. Voltemos lá, então, para a Bíblia Sagrada, agora em Provérbios. Antes de voltarmos para Paulo, a igreja também já leu outras vezes, mas o que nós temos lá em Provérbios 30, versículos 7 e 8? Duas coisas te peço: não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des o quê? Nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Combina ou não combina que Paulo falou para Timóteo? Tendo o que vestir e o que comer, estejamos alegres, contentes, felizes. Esse é o ponto. Mas ainda Provérbios aqui continua dizendo nas palavras de Salomão: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga. Que o homem, irmãos, o homem sobe uma gilete e o sujeito faz discurso. O homem, por ele, eu estou falando o homem pelo homem, por favor. Sabe que às vezes, não precisa nem ter muito não, o homem às vezes ele não tem nada, não for a graça de Deus, ele se acha muito. Mas se ele começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, aí que ele começa a ficar, dizer minha voz, sem graça, né? Ele começa a achar que ele pode alguma coisa. Todo mundo é assim? Não, lógico que não. Nós falamos semana passada de um homem que se tornou o segundo mais importante do mundo, José. Como é que ele continua sendo em relação a Deus? Temente a Deus. Mas muitos, infelizmente, é como Salomão está dizendo: se eu tiver muito, Senhor, eu não quero nada exagerado, porque eu vou começar a perguntar: quem é Yahvé? Eu sou tão poderoso, olha quanto dinheiro eu tenho, né? Eu posso tudo que eu quero. Quem é Yahvé? Yahvé é aquele que te deu a vida e vai te matar. Ele é Yahvé. E ainda, Provérbios diz: ou, por outro lado, que empobrecido venha fazer o quê? Furtar e profanar o nome de Deus. Eu peço ao Senhor: dá o pão necessário. Nem
a riqueza, que eu não seja avarento, nem a pobreza, que eu não tenha nem para comer, nem um extremo nem outro é o que eu peço a Deus. Não está errado pedir isso, sem dúvida, pois não. Oi? Muitos duvidam que seja Salomão, né? Principalmente pelo capítulo que está aqui, capítulo 30. Mas eu vou dizer, eu acompanho aqueles que dizem que é Salomão. Para mim, Salomão terminou Provérbios e aí ele vai para Eclesiastes, onde alguns, inclusive, fazem a compilação final. Isso é possível. Então, se você publicar esse versículo aqui de Salomão, você aí. Por quê? Porque Salomão tem tudo. Então chegou um ponto que ele esqueceu o Deus. Sim. Você concorda comigo? Sim. Ele afastou mais. Sim. E o que? Porque se ele quer falar ali, ele tem tudo. Sim. É a partir desse, por isso que muitos comentários fazem, tem experiência própria. Então, no caso de Salomão, o que ele está pedindo? Tira um pouco. E Deus já realmente tratou com ele. Mas se você for olhar assim, se você olhar, Salomão fez, como nós já vimos aqui outras vezes, altares aos deuses mais terríveis. O poder subiu a cabeça, o dinheiro subiu a cabeça. Pois não. Ele provou o alto. Sim. Ele provou Sim. a parte Miserável. Ele não provou isso, mas ele provou no sentido de uma disciplina de Deus, Pois é. de uma vergonha, né? De ele ficar de uma forma Por isso, exato, por isso. Sim. Por isso alguns comentaristas dizem que é mais interessante o texto ainda. Quem está falando teve muito. Porque alguém diria assim, capaz que eu vou dizer para Deus me dar muito. Não, quem tem muito que diz que não é legal ter no extremo, né, também. Eu falei, irmãos, tem gente que tem fortuna. Existe, sempre existiu. E é tão prudente. A pessoa, ela tem uma prudência desde a postura dela, palavra, atitude, existe. Tem muito. Então ele aprendeu, ele é regulado aqui, né, nos princípios e valores de Deus. Mas tem uns que não tem tanto, e meu Deus, né? Se Deus der mais para ele, aí já era para ele. Lembramos que Deus é dono de tudo, hein? Para alguém crescer na vida, ele tem que ter, antes de mais nada, crença em quem manda em tudo é Deus. Por isso que na prosperidade, à luz da Escritura, num contexto cristão reformado, nós não precisamos fazer campanha, nós precisamos andar segundo o que Deus quer. Se Ele quiser fazer da noite para o dia, Deus pode dar um estalar assim, na sua ideia. Se abre algo, monta algo, Ele pode colocar onde você nunca pensou, mas também pode fazer descer onde você nunca pensou. Mas Deus extrapola inclusive regras, como por exemplo, no tempo passado diziam, para um negócio prosperar você tem que ter produto, ponto e propaganda. Eu vou dizer, se Deus quiser fazer você ganhar mais, se você não tiver ponto, Ele faz, a pessoa já disse que faz lá no meio do mato te achar, e o seu negócio vai prosperar. Depende dele, não duvida disso. Ao passo que o sujeito, como nós estamos falando, ele pode ter lá no centro, tem gente que acha assim, o negócio é ponta, aí ele aluga lá, inclusive num preço exorbitante. Ih, rapaz, vou lá ver esse negócio aqui, quanto que você vai pagar de salário, filho? Vou pagar o olho da cara, mas vai dar certo, porque no centro de Itajubá, Deus fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Primeiro que a pessoa nem disse aquela frase que Tiago chamou a atenção do povo, diz que é inegociável. Ele nem disse assim, se Deus quiser. Vai dar, estou te falando que vai. Rua Nova, rapaz, no meio da Rua Nova, não vai dar. Não fecha a loja na Rua Nova, gente. Eles fecham mais do que outros lugares. Não é assim que funciona. Quem faz a diferença é Deus. Então, cuidado com o eu, né? Isso que vai fazer diferença. É a nossa fé. Eu não estou falando que a nossa fé em Cristo se limita apenas a essa vida, não. Porque se Deus não me der um negócio, se Deus não me fizer prosperar, mas Deus está me dando casa, comida, então família, igreja, tem que estar contente. Alguém levantou a mão? Pois não.
Aham. Um dia lá, eu gosto de pensar, o que é a vida? Pensa comigo. Essa pessoa já teve um auge, já Sim. teve comércio, vendeu, dinheiro. Pois é. O que vai fazer no coração dele é trabalhar num lugar, né? Pois Trabalhar é. aqui, Cacaí, você não fala de Aham. dinheiro, tá lá. Exato. A riqueza vai embora muito fácil. Às vezes demora a chegar, mas vai muito fácil também, sem dúvida. Né? Bom, Paulo que está dizendo para Timóteo, então, os que querem ficar ricos aqui, além de outras possibilidades, a palavra que ele usou é o pretender positivamente, como vocês entendem, ou negativamente. A ideia até é com ganância, né? Dependendo até aqui do contexto. Não é que, então, é errado. No contexto que Paulo está colocando aqui, sim. Quem quer ficar rico, ele está pressupondo alguém ganancioso, porque ele continua dizendo, né? Cair em cilada, ou tentação em cilada. Então, aquele que pretende, com ganância, não é errado, eu estou falando, é errado eu querer mais a vida? Não. Mas que jeito que eu quero? Eu quero com ganância, eu quero crescer na vida, para ter muito dinheiro, inclusive para chegar num ponto que eu nem preciso trabalhar. Como isso? Está errado. Já está errado. Por isso que, eu vou falar aqui de novo, já falei tantas vezes, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é assim, categoricamente, ela é redondamente, ela é declaradamente contra jogos de azar, baseado na Escritura. Então, membro da Igreja Presbiteriana pode jogar? Não pode, porque é enriquecimento ilícito. E além de tantas coisas, quem joga pensa o quê? Rapaz, você já pensou se eu ganhar uma bolada aí? Eu nem preciso trabalhar mais na vida. Bom, ruim. E quantos que já ganharam uma boa, somem dinheiro? Como é que estão hoje? Como o Antônio Marcos falou ali, estão bem? Vão embora. Você vai dizer, mas tem outros que tem. Sim. Mas jogos de azar no contexto cristão reformado e presbiteriano é enriquecimento ilícito. Então, irmão, não pode fazer a fezinha, tá bom? Não dá. Isso é terminantemente proibido. Não pode. Pode trabalhar, orar a Deus, pedir para Deus: ô Senhor, me ajuda, me dê mais. Se você estiver jogando, você está fazendo algo que vai contra princípios e valores. A comissão que trabalhou essa matéria, ela usou vários textos bíblicos. Lógico, nós não temos tempo para isso. Então, para que você não diga assim: pastor Ronaldo, você está falando, eu jogo, você está falando que eu estou errado. Então, irmão, eu estou falando que está errado. Aliás, não eu, a igreja como um todo e eu dentro dela. Não pode. Então não pode esticar a mão no palpiteiro lá e ver o que vai acontecer, né? Não dá, tá bom? Então, irmãos, Paulo está dizendo aquele que quer com ganância enriquecer, né? Para tornar rico aqui é aumentar em bens ou foco nos bens materiais, cai em tentação, em cilada, segundo Paulo. Ele é levado ao pecado, à aflição, à calamidade, mesmo que tendo mais. E aí Paulo vai dizer, além de outras coisas, né, esses desejos carnais excessivos, que ele vai cair por causa da ganância, vai afogar, vai sufocá-lo, né, na ruína e na perdição, como já falamos outras vezes. Consequentemente, aqui Paulo deixa claro para Timóteo que aquele que tem ganância por bens materiais, ele vai ser conduzido ao pecado. Ganância é diferente, irmãos, de ter uma vontade lícita. Eu já falei aqui, não vamos ser hipócritas. O crente não pode ser próspero financeiramente? Pode. E vamos até no contexto de disciplina. Eu sei que eu cito, domingo mesmo nós citamos aqui o caso de Ananias e Safira. O que é o caso lá? Pedro falou, eu acho muito interessante os detalhes. Pedro falou para Ananias assim, lembra? O terreno era seu, não era? Quem que mandou você vender? Ele estava obrigado a vender? Agora, o problema é que ele vendeu e fez um voto. Aí ele mentiu. Então, assim, todo crente tem que fazer voto de pobreza? Não. A igreja presbiteriana fica indo de casa em casa dizendo assim: ô irmão, você está crescendo na riqueza, hein? Vende um pouco para dar para a igreja. É assim, irmãos? Acontece isso? Vamos ser sinceros, acontece isso?
Ou você está enriquecendo, ele fala, por favor, dou um carro para se quiser fazer isso, não tem problema não, a igreja vai receber, sem dúvida, receber não vai receber, mas não precisa, lógico, você não é obrigado a fazer isso. E Pedro falou para Ananias, era seu o terreno, agora você vendeu debaixo de um voto, você mentiu para o Espírito Santo, quem te levou a fazer isso? Inclusive, irmãos, para enriquecer não faz promessa louca não, hein? Não faz. Só seja um dizimista, ofertante fiel, conforme a Escritura, no conceito dela. Não diga assim, se Deus fizer meu negócio prosperar, a metade do meu lucro, você vai dizer assim, mas eu conheço gente que fez isso, pastor, se deu muito bem, né? Alguns vão dizer assim na lata. Gente, eu sei, muito embora a variação na história, né? O dono da Colgate, tudo bem, mas eu já vi isso. Mas cuidado para você não fazer promessa louca, que você não vai poder cumprir depois, né? O que o povo precisa primeiro é só ser dizimista, só isso. Fiel. Alguém que oferta com generosidade, sem estabelecimento de norma, como a igreja, não é lugar de leilão, quem dá mais, não vão fazer isso. Não precisa fazer promessa louca. Ou num ato desavergonhado e afrontoso a Deus, dizer assim, eu vou fazer um desafio com Deus. Eu te desafio a Deus, como se eu pudesse colocar o dedo no nariz de Deus. Eu te desafio. Se o Senhor me fizer rico, e eu duvido que o Senhor faça, aí eu vou dar dinheiro ao Senhor. Deus não precisa disso não, gente. Deus não precisa disso não, nem você. Então a condução ao pecado vem da ganância por ficar rico. Quando Paulo cita a palavra cilada, aqui traduzido, é a palavra desde o grego que também aponta para a rede, né? Para a armadilha, aquilo que traz um perigo, né? Emboscado, ou seja, ser induzido ao pecado e estar sujeito a um risco muito grave se o enriquecimento vem de maneira equivocada. Já lemos aqui, inclusive eu quero só retomar aquilo que nós estudamos na primeira quarta-feira, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e as riquezas, tratamos isso aqui. Outro que nós temos, a história do jovem rico, também já falamos aqui. Ouvindo, Jesus disse, uma coisa te falta, ou ainda te falta, o sujeito era muito rico, vende tudo que você tem. Aí você falou, a Bíblia, o senhor acabou de falar que Deus não pede para vender o que nós temos. Depende. O problema aqui é o quê? Idolatria é o que ele tem. A idolatria que ele tem. Aí Jesus diz para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo essas palavras, aí ele ficou triste. Por quê? Está ali o porquê. Porque era riquíssimo. Ele era muito rico, dono de muitos bens. Então não deu. Andar dividido realmente não dá, né? Alguém ganancioso. E aí lá no versículo 9, quando cita ruína, desde o grego, a destruição prolongada. Não pense que alguém assim, alguém pode estar ganhando muito dinheiro, você não sabe, mas muitas vezes você não vê, mas ele está sendo destruído. Gradativamente destruído. E definitivamente, se ele não é chamado por Deus, ele vai ser destruído por toda a eternidade. No final das contas, irmãos, nós aprendemos nesse versículo 9 aqui, que além de conduzir ao pecado, de ter grave risco, provoca danos a essa vida, como já falamos aqui outras vezes. Texto usado na escola dominical, caso de Acã, como todo mundo aqui lembra. O que nós temos lá por parte de Acã? Todo mundo aqui sabe que Deus falou que não era para pegar nenhum despojo, lá, nada do inimigo. O Josué, vocês não vão pegar nada. Só que Acã não aguentou. Quando ele viu a capa babilônica, prata e ouro, ele falou, não aguentei. Mesmo Deus tendo mandado, era hora de ficar rico. Gente, cuidado, você não faz coisa ilícita para ficar rico. Mas agora, hein? Olha, está acumulada a cena, não vou jogar, e depois levo o dízimo para a igreja. Não trai não. Alguém já falou para mim, pastor, se alguém não acertar num jogo de azar, trouxer o dízimo para a igreja, irmão, só você não falar. E lógico, todo mundo vai se assustar. Se ele falar assim, ganhei, trouxe o dízimo para a igreja, vocês não vão me disciplinar não, né? Vamos e vão devolver o seu dinheiro. Você está dizendo, pastor, não fale de boca cheia. Irmãos, eu peço a Deus força, mas não vamos fazer isso. Sem dúvida. Pois não. Toda vez que
então, né? Só que a igreja está compactuando com isso, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Mas teve uma denominação que alguém ganhou aí, né, em determinado jogo, e inclusive desfilou, e aí foi disciplinado lá, diz que foi, no caso aceitaram, diz, aceitaram, e na verdade nem aceitaram, impuseram, porque é o seguinte, você está sendo disciplinado porque jogou, e disseram ainda mais, se você não trouxer o dízimo, você vai ser disciplinado de novo, ou seja, a igreja quer a partezinha dela, né? Então, disciplinado por jogar, e se não trouxer o dízimo, vai ser disciplinado por não dar o dízimo. Então não faz sentido. Mas Acã, aqui ele respondeu para Josué, né? Respondeu porque Deus tirou ele do esconderijo, como nós já falamos. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Ele sabe que pecou contra o Deus de Israel, e fiz assim, assim. Ele conta o que ele fez. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando eu vi uma oportunidade de ficar rico, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Que dinheiro mais maldito, na verdade não é, gente? É o que o dinheiro de maneira ilícita é isso aqui. O sujeito às vezes pode ter dinheiro, ele pode andar na rua de cabeça erguida. Acã podia contar para todo mundo. Acã podia sair no meio do arraial dizendo assim: gente, eu fiquei rico. Gente, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho como pagar as minhas contas. Ele podia fazer isso? Onde estava o dinheiro dele? Lá na terra, enterrado. Tem gente que não pode se alegrar com o que tem, sabe por quê? Porque conseguiu de maneira equivocada. Ele não pode dizer assim: Deus seja louvado, irmão, olha que conseguiu, trabalhando. Não, ele não vai poder dizer trabalhando, dizer: ó, que eu consegui de maneira fraudulenta, eu roubei, peguei de que não era meu, cobrei o injusto, não trabalhei, recebi um salário altíssimo, fui fraudulento. Pode? Não pode. A consciência dele deixa. É bom isso aí? Entende o que Paulo está dizendo? Quem quer ficar rico de maneira gananciosa, ele está numa teia de aranha. Ele vai destruir a si mesmo. É diferente daquele que conquista por meios lícitos, né? Com a bênção de Deus, com trabalho, com honestidade, ele pode usufruir e dizer: Deus seja louvado, olha o que Deus nos deu. Acã vive uma maldição porque não pode. O texto ainda diz: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os seus filhos, suas filhas, seus bois e seus jumentos e suas ovelhas, e a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Olha aqui porque que a igreja, Josué podia dizer então assim: vamos fazer o seguinte, vamos apedrejar Acã, seus filhos, sua mulher, tudo, mas vamos tirar uma parte desse ouro, dessa prata, dessa capa. Ele está fazendo isso? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar com esse dinheiro aí, tudo. Levaram tudo para fazer o quê? Para destruir. A igreja pode receber o dízimo, gente? É uma das avaliações da IPB. Ela vai incentivar o erro? Não vai. Pois é. Tem jogos do Estado, ele cai em cima e até frente quem pratica. Mas tem jogos que o Estado legalizou. No caso do Estado, recebe imposto desse dinheiro. Tem jogo. Todo jogo que o Estado legalizou, ele recebe dinheiro, a parte dele. Até nesse caso, a igreja analisou tudo. Então, o Estado é corrupto, o Estado está pegando dinheiro nisso, porque assim, para o Estado, se o Estado recebe esse imposto, quem joga, se ganhasse, desse o dízimo, não estaria no mesmo patamar? Não, nesse caso a igreja realmente, porque o Estado, ele é uma esfera de Deus que pode errar, e a igreja não vai concordar com ele, sempre. E nesse caso, tanto que o Estado agora está prendendo gente aí, por jogos da internet, né? Mas ao mesmo tempo que o Estado quer legalizar isso aí vai continuar ludibriando pessoas, vai continuar endividando pessoas, porque mesmo um jogo legalizado pelo Estado, ele continua ludibriando, ele continua fraudando, pesando nos ombros de alguns de maneira indevida,
prejudicando família. Então, nesse caso, eu estou respondendo agora na voz da igreja presbiteriana. Não é minha posição, é minha, o que eu quero dizer, não é só minha. É minha porque é da igreja, tá? No sentido de que a igreja avaliou nos últimos Supremos Concílios que teve, e aí a partir da Bíblia Sagrada até já trouxe aqui num café, que é jogos de azar realmente, mesmo aqueles que são legalizados, né? Entende? Porque o Estado legalizou, por que será? Ele está querendo o bem do cidadão? O que ele está querendo com isso? O que ele está querendo com isso? Agora, é diferente, hein? Não confunda. Eu já falei isso outras vezes também. A gente confunde. Não confunda o jogo de azar com, por exemplo, você vai no mercado. Se você comprar um macarrão, tio alguma coisa, você vai ganhar um cupom e vai concorrer a um carro. Se você comprou macarrão, não vai comprar também tudo que é macarrão. No mercado só para comprar macarrão. Aí você vai lá e compra o macarrão. Foi sorteado. Pode ou não pode receber o carro? Aí, lógico, não é jogo de azar. Está separado. Ok? Só estou respondendo aquilo que também tem que responder. Porque tem gente que aí vai no extremo e diz: não, não é isso. Vamos ver se você ganhar o carro, você vai pegar ou não vai pegar. Pois não. A igreja presbiteriana trabalha num conceito individual e até eclesiástico com dizimável e não dizimável. O que é dizimável? Aquilo que é uma renda fixa que entra para você, tá? Então a igreja não vai logicamente te cobrar, muito embora, se você quiser dar, nesse caso, nenhum problema, mas a igreja não vai fiscalizar, ganhou o carro ou vende o carro, até porque você pode ficar com o carro. Se você fica com o carro e está rodando com o carro, é um bem. Alguém vai dizer: 10ª parte desse carro. Pô, mas eu ganhei 10ª parte desse carro. Não, o que é dizimável então? Aquilo que é a sua renda fixa. O que você tem de rendimento? Isso a igreja presbiteriana separa. Entende? Então não é uma obrigação. Até porque você vende esse carro, você dá você quer chamar de dízimo, muito bem, mas é uma oferta especial. Ela não vai acontecer sempre, vai? Se ela acontecer, o que eu estou dizendo, não está errado, mas você não está obrigado. Se esses irmãos entenderem, dizimável e não dizimável. O que é dizimável? O que você não pode falhar? O que você, se não fizer, você não está incorrendo nele, tá? Então é uma oferta. Tem gente que, inclusive, de maneira generosa, vende alguma coisa que ele nem ganhou de um sorteio, mas ele vendeu, ele doa para a igreja. Ele dá assim: eu vou dar o dízimo disso. Problema? Nenhum problema, muito pelo contrário. Agora, eu não posso falar para vocês que é uma imposição, eu não posso falar para vocês que é uma imposição da igreja presbiteriana, tá? Eu não posso dizer isso, senão eu estaria incorrendo em erro aqui, entende? Alguém não entendeu aí, gente? Certo, Marco? Não entendeu, gente? Tudo certo? Final de ano começa a ter sorteio aí, né? Então, mas cuidado para não ficar comprando só macarrão, né? Não fica estranho. Irmãos, e aí o texto ainda termina, né? Disse Josué: por que nos conturbaste? Ele pergunta: por que você fez isso? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, como nós já exploramos esse texto domingo, queimou-os. É para eliminar mesmo do meio. Bom, no versículo 9, no final, aparece a palavra perdição, que vem do grego, a raiz que aponta também para a ruína eterna, para a miséria eterna, para o desperdício, e por aí vai. Então, enriquecer com ganância de maneira ilícita é um sinal de destruição e não de vida eterna. Tem gente que faz assim: não, você enriqueceu, você prosperou, tem segmento disso. Você está dando um sinal que você é homem de Deus, é crente. Olha, irmãos, pode ser o contrário. Pode ser um sinal de destruição. Até porque Jesus contou a história em Lucas 16 do rico e de Lázaro. Alguém muito rico, logo após a morte, está em tormento. E alguém muito pobre. Então não é a riqueza que salva, nem a pobreza. Mas não é a riqueza que impede alguém de ir para o inferno, como a pobreza também não impede alguém de ir para o inferno. A graça de Deus faz diferença.
Então, alguém muito rico, logo após a morte, estava no inferno, sofrendo, no tormento, no abismo. Então, cuidado, porque prosperidade também não mostra alguém eleito de Deus, alguém salvo. Irmãos, tem tanta desonestidade nessa vida, mas tanta, uma delas eu vou citar. Um dia eu peguei um livro da escola, não é o que eu usei na minha época, não. Mas eu peguei um livro, aí de primeiro grau, e aí estava lá, primeiro que quando muito é um parágrafo falando da reforma, fala da história, né? A história da religião. Aí um parágrafo falando da reforma protestante, falando de Lutero, eu vi depois um parágrafo falando de Calvino. E uma besteira assim, irmão, sem tamanho, mas assim, de uma desonestidade, de deixar o coração da gente tão triste. Então cuidado, os filhos têm que ouvir dos pais o que é correto. Falando que Calvino dizia o seguinte: a riqueza mostra quem são os eleitos de Deus. O que o autor estava querendo dizer? Que Calvino acreditava que o enriquecimento era uma demonstração da eleição de Deus. Isso nunca aconteceu. Vai mentir desse jeito longe, a gente tem vergonha de mentir, e é o que coloca nos livros, que muitas vezes está emburrecendo ao invés de trazer a coisa certa, um parágrafo. Isso não é verdade. Aí alguém vai dizer: ô pastor, o senhor está falando isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, agora sem arrogância. Eu li João Calvino, muitos dos tratados dele, eu li sobre João Calvino, eu li a história de Genebra, então estou falando de algo. Esse livro está equivocadíssimo. Eu quero que um historiador justo diga assim: é verdade por isso. Ele vai conseguir. Não faz sentido. A igreja cristã reformada nunca trouxe um incentivo desse, de que é o dinheiro que mostra a eleição de Deus. O dinheiro pode mostrar bem o contrário. Pois não, irmão? Miguel de Cerveto. Aí eu contei isso, agora eu vi dessa boa. Eu vi alguém falar isso aí. Pois é. Eu comecei o rapaz não quis. Pois é. Pois Pois é. Então, abrindo um parênteses para fechar logo essa questão, porque, lógico, nossa exposição é da Escritura, mas Calvino é um homem, no caso, um pastor de igreja, teólogo, firme, fiel da Escritura, mas não infalível. O que aconteceu com Miguel de Cerveto? Todo mundo fala: Calvino matou o Cerveto. Então, gente, nós temos que ser justos nessa vida. Já tanta mentirada, puxa vida. Então, o que aconteceu? Miguel de Cerveto era caçado pela Contra-Reforma. Ele estava condenado já. Ele pediu abrigo em Genebra, lhe foi dado. E lá em Genebra ele causou alvoroço da mesma forma, falando heresia, incitando o povo. O parlamento, Calvino nunca foi membro do parlamento, gente. É como se eu dissesse assim, ó, se alguém falasse assim, então, só dando um exemplo: eu sou pastor da 7ª igreja, eu sou vereador? Não. É como se alguém dissesse assim: uma lei foi votada lá, o pastor Ronaldo votou a lei. Gente, eu nem vereador sou, eu não estou aqui, pastor da igreja. É o que Calvino era. E aí falaram assim: Calvino matou. Quem condenou Miguel de Cerveto foi o parlamento. O que Calvino fez? Ele tentou interceder. Por quê? Eles condenaram ele à fogueira. Calvino ainda tentou pedir a guilhotina. Alguém vai dizer assim: mudou muito. Ô gente, se fosse para você escolher um tipo de morte, o que você escolheu? Se alguém falasse assim: eu te dou a chance, eu vou te matar queimado ou vou passar a faca no seu pescoço, no caso de descer a guilhotina lá, é mais rápido. O que você quer? Queimar ou que a guilhotina corte seu pescoço? Você vai ter que morrer de qualquer jeito. Quer ser queimado? Eu não vou pedir para levantar a mão, lógico, né? Mas eu ia dizer assim: deixa a guilhotina. A única coisa que Calvino tentou para fazer isso, pois não, meu irmão? Queimado morre muito devagar. Pois é. Mas alguns, inclusive, foram mortos, alguns cristãos, na fogueira para judiar deles mais mesmo, né? Arena dos Leões, fogueira. Então, isso Calvino tentou. Ele tentou pedir para o parlamento. Foi atendido? Não foi atendido, gente. Como é que Calvino matou os Cervetos? Essa mentira até hoje. Mas fechamos. Mentira é essa, como é aquela que contaram, que falaram, que na igreja reformada, que vem de Calvino, eles acreditam que quem está enriquecendo é que é o eleito de Deus. Isso é mentira.
Nunca houve isso. Mentira, né? Outra coisa aqui, nós voltamos lá para o jovem, né? Quando Jesus viu ele saindo, diz o texto, Jesus vendo assim triste, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Só com muita calma nessa hora. Jesus tem gente que segue ele e tem bens, mas o detalhe é, pode ler tranquilamente os que a riqueza tem eles, né? Você tem que ter o dinheiro não pode ter você. Se os seus bens dominam você, é um problema. Cuidado, gente, até desperdício nós aprendemos a não ter com a Escritura. Cuidado é uma coisa, já falamos outras vezes, agora o extremo é outro, idolatria. Né? Só um exemplo, um parente meu comprou um carro, e a pessoa que vendeu o carro para ele falou assim: eu nunca pus terceiro nesse carro. Eu falei: como é que ele pôs o tempo todo? O carro tem 5 marchas, nunca pôs uma terceira no carro. Aí ele falou assim: sabe o que eu tenho dó? Ô gente, eu tenho carro ou o carro que tem eu? Eu devo cuidar, devo ser agradecido. Mas gente, aí inclusive vendendo esse carro para um parente meu, ele diz assim: ó, esse carro além de estar pouquíssimo rodado, pouquíssimo, falou assim, o tapete do carona dele nunca recebeu um sapato em cima. Ô gente, vocês têm ideia de um negócio desse? Tá aí, é prisão, vale a pena? Como é que a esposa dele andava? Então, tirava o sapato, lógico. Tirava o sapato atrás do carro. Pensa numa luta, eu não quero ter um carro. Já pensou se você tem um carro? Um dia de chuva, você tem que ter duas, sabe? Você entra no carro, tira o sapato, você tira, sabe? Gente, que bagunça, que miséria de vida. Aí é o bem material que domina o sujeito, como é o caso aqui. Jesus fala com ele, com o jovem, ele vai embora, e aí Jesus está dizendo: está vendo? Aquele que é dominado pela riqueza não entra no reino. O Deus dele é outro. O Deus dele é outro. Irmãos, nós vamos encerrando aqui, já no último versículo de Timóteo, né? Da epístola de Paulo a Timóteo, essa carta pastoral. Olha como é que Paulo enfatiza. Hoje o nosso tema, semana passada, foi construção. Olha para a vida de José. Hoje é prudência. Paulo está dizendo o quê? Porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando fala amor ao dinheiro, não pensa assim em espécie, não, né? Aos bens como um todo. Eu acabei de citar aqui a questão do carro. Ô, gente, se eu for ter um carro que divide a minha família, vale a pena? A mulher chora. Se a pessoa, sua esposa chorar, fala assim: eu não quero andar nesse carro, eu vou a pé, que pelo menos eu vou de sapato. Eu vou de sapato no pé, eu vou a pé, eu não entro nesse carro. Vale a pena? Não vale a pena. Para desfrutar. Irmãos, eu conheci o Senhor, lógico que nós não queremos aqui expor ninguém, mas eu entendo que Paulo é a raiz de todos os males. Eu conheci um Senhor que tinha um Fusca, que eu ainda não vi um Fusca desse jeito, daquele jeito. O Fusca assim, ó, era impecável. Ele não era colecionador, não. Colecionador, você, o cara que vive para expor o carro, dá uma poeirinha lá e já tira com o pano. Mas o Fusca é impecável. Para entrar no Fusca, todo cuidado. Se você tivesse com a carteira, tinha que pôr a carteira na frente. Uma ladainha. Esse homem faleceu, infartou, dentro desse carro. Quem sabe foi o único dia que decidiu usar o carro com mais agressividade, que ele estava roubando areia. Então, acharam ele morto dentro do carro com um saco de areia, pegando um lugar que não era dele.
Olha só que tristeza, né? Quem sabe foi aquele dia que você, por que tem que carregar um pouquinho de areia no carro? Ainda deu errado. Mas o carro dominava. E se nós não tomarmos cuidado, as coisas dominam a gente. Com isso, lógico, nós temos que prezar também, porque alguém que não cuida, o sujeito ele compra um carro hoje, ele comprou um carro, estou falando de carro, compra um carro zero. No dia seguinte você vai ver o carro dele, nem para sucata não serve. Ele põe arame farpado, bezerro, entra põe porco lá dentro, joga tudo. E reclama depois. Gente, pode isso também ao mesmo tempo? Não tem o mínimo de cuidado. Eu quero saber se alguém emprestaria um carro com uma pessoa dessa. Primeiro que carro, né? Você emprestaria um sujeito desse que põe arame farpado, põe bezerro, põe cavalo dentro do carro e viesse para você assim, escuta, eu preciso viajar para a cidade tal lá, eu preciso buscar um negócio, empresta seu carro, você vai emprestar? E eu vou dizer, e nem pode, não pode. Então os extremos devem ser evitados. E agora o extremo, inclusive, do amor ao dinheiro, o amor a Deus e ao próximo. Mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, pois diz o texto, e alguns nessa cobiça, nessa ganância, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram. Quem que eles atormentam, inclusive? Com muitas dores, a si mesmos se atormentaram. Quem não tem prudência, começa a subir, tem um pertence e diz assim, ninguém olha, ninguém põe a mão. Irmãos, lendo o texto e alguns que nós colocamos aqui em paralelo, para ir embora, hoje lembra do degrau, construir um pouquinho mais, está subindo de vida, a prudência. Qual a prudência? Cuidado, porque a ganância pelos bens, ela sufoca a alma. Então nunca posso ter nada? Tem. É as coisas que não pode ter eu posso ter, mas elas não podem me dominar, de maneira que eu seja conduzido pela ganância. A ganância pelos bens nada mais é do que o sufocamento da alma. Sufoca mesmo. O sujeito afasta de Deus, deixa a igreja, deixa a família, deixa. O dinheiro encanta muito rápido, gente. Tem que tomar muito cuidado. É um risco mesmo, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Lógico que a ganância pelos bens sufoca a alma, porque pode conduzir para o pecado, como nós já vimos, porque ela fomenta um risco muito grave, como nós já vimos na fala do apóstolo Paulo, e ainda traz uma série de danos a essa vida. E traz mesmo, separa a gente. Gente é mais importante, eu tenho falado, né? Gente, por isso que Jesus falou, lembra? Uma prudência. Se alguém quer que você ande uma milha com ele, faz o quê? Vai com ele 2. Vai trocar demanda por coisa à toa. Você vai. E Paulo chamando a atenção em Corinto, não é possível que 2 cristãos vão diante de um ímpio, e lá a questão o quê? Financeira. Para resolver a questão de não dá para vocês se entender. Não, mas às vezes o crente se mata por causa de coisa nenhuma. Gente é mais importante. Não, o outro foi desonesto. Chega um ponto nessa vida que você tem que dizer assim, Deus está no controle, tá? Ele vai cuidar. Então quando o sujeito acha que ele ganhou, porque alguém que defrauda um aqui, ele fala assim, tá vendo, eu ganhei mais, eu brigo mesmo e eu fiquei com mais, eu vou ficar com mais. É que você não está com ele. Que pode ser que dê alguns passos para ele assim, para que eu fiz isso? Bom, graças a Deus quando isso acontece logo ele se arrepende. Alguns casos não é aquele arrependimento para o bem, né? Remorso, arrependimento é sinônimo, mas é assim, é igual Judas, né? Que arrependeu, mas não valeu de nada. E tem gente que se arrepende, no fundo ele para pensar, eu briguei tanto, xinguei, não converso, não tem amizade. Irmãos, porque o homem pode ter muito dinheiro, mas se ele não tiver amigo, é bom? Vale a pena, gente? Não vale a pena. Não vale a pena.
O dinheiro, inclusive, pode até trazer uma insegurança, né? O sujeito diz assim: eu não sei se ele é amigo meu ou se ele quer o meu dinheiro. Fica mais difícil, não fica? Pois é. Pode trazer sérios danos a essa vida, além de mostrar um sinal para a destruição. Diferente do que fala até a teologia da prosperidade. O que nós estamos fazendo aqui? Prosperidade à luz da Bíblia. Diferente de teologia da prosperidade. Para a teologia da prosperidade, aí sim, não estou falando nada exagerado. Para a teologia da prosperidade você está enriquecendo desenfreadamente, filho. Você está mostrando seu filho do reino. Ah, você é um salvo. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Mas fiquemos hoje com esse texto de Paulo, uma medida de prudência na prosperidade, no enriquecimento, né? E como eu falei, irmãos, pode ser que daqui, tenha gente que Deus vai dar oportunidade, vai ficar muito rico. Não esquece da gente não, irmão. Tem gente que, ou todos nós aqui, pode ser que não vai ficar, mas todos nós já temos hoje, eu posso dizer, todos nós aqui, já temos o suficiente. É verdade, não é? Não temos que vestir, não temos casa, não temos alimento, não temos família, não temos igreja. Tá bom ou não tá, gente? O que nós temos que fazer hoje? Contentamento. Mas pode ser que você cresça um pouco mais. Se isso acontecer, seja prudente. Seja prudente. Eu deixei alguma dúvida aqui, irmãos? Tem alguma dúvida do que foi falado? Algum ponto que vocês queiram destacar? Se não há, nós vamos partir para o encerramento aqui, com gratidão ao nosso Deus, com louvor a Ele. Não esqueça da escada. Na vida é como a escada. Prudência, construção, muito trabalho. Porque eu quero sempre enfatizar: preguiça não leva ninguém a nada. Se não trabalhar, não tem. E a igreja, inclusive, não está obrigada pela Bíblia a dar para quem não trabalha. O princípio nós temos que carregar. A igreja, inclusive, não tem que doar incentivando quem não quer trabalhar. Ela vai doar para quem não tem, até mesmo reconhecer. Às vezes a pessoa está lá, ela não conseguiu um trabalho, está passando necessidade mesmo. Ela não conseguiu, está lutando, correndo atrás. Aí vamos ajudar. Mas tem gente lá que apareceu 30 oportunidades de emprego, mas fala assim: eu não quero nenhuma delas não. Não é a área que eu gosto. Quando você está precisando, você faz o que você gosta, o que você precisa. Que isso, rapaz, é bem capaz que eu vou trabalhar nesse serviço aí. Qual serviço é desonroso? Um calvinista diz certa feita: lavar louça e assentar tijolo diante de Deus não tem nenhuma diferença, ambos são honrosos, de um lado e de outro. E ele até usou também: lavar louça e pregar a palavra, embora a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas em termos de ação, não tem nada um acima do outro. É a função que Deus deu, né? Não tem nada acima do outro. Já falamos outras vezes aqui. Qual o trabalho? Aquilo que é trabalho mesmo. Estão querendo legalizar coisa que não é trabalho. Aquilo que é trabalho. Qual é vergonhoso? Qual deles é vergonhoso? Nenhum. Você pode pensar: há uma multiforme, há uma grande quantidade de profissões, todas necessárias. Eu já precisei do serviço de tantas pessoas, vocês também. Para pensar no profissional X ou Y. Se não tivesse gente que faz o que ele faz, como é que seria? É honroso ou não é? Então, bastante cuidado. Trabalho é uma bênção, preguiça é pecado, é uma tragédia. Sim. Sim, exatamente. Nem sempre o copeiro era o provador, mas algumas vezes ele era, né? Como você falou, até a profissão de provar, ou seja, tinha pessoa que ficava experimentando a comida do rei, porque se tivesse algum veneno, não ia para o rei.
Só que que morre. Daí essa profissão é complicada, né? Ou o copeiro, então ele, antes de servir ao rei, tinha que tomar. Sim, sem dúvida. Aí já é uma profissão de risco, né? Irmãos, vamos orar ao nosso Deus? Vamos ficar de pé e orar assim, agradecendo a Deus por esse tempo? Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, pela Tua Palavra. Obrigado por poder ler, pensar e meditar nela. Abençoe esses meus irmãos que aqui estão. Cuida de cada um deles. Ó Deus, na nossa vida, nos ajuda a andar conforme a Tua vontade. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor realmente vá à nossa frente, nos incentive, ó Deus, ao trabalho, livra-nos da preguiça e nos leva, ó Deus, a conquistar, construir coisas, sempre com prudência, mas ao mesmo tempo, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, com trabalho. Nós agradecemos então por essa noite, por esse dia, por essa semana, e pedimos que no restante dela o Senhor nos ilumine, nos ajude, nos dê a direção. Assim oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.